Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Bruno Batista. Eu estou concluindo o curso de administração pela Faculdade de Administração e Finanças da UERJ. E eu estou muito feliz de estar aqui apresentando meu trabalho de conclusão de curso, meu TCC. Ele foi orientado pela professora Renata Kurtz. E o meu trabalho consiste numa revisão de literatura falando sobre a saúde mental dos teletrabalhadores durante a pandemia de Covid-19. E aí aqui, nesse meu trabalho, eu especifico, né, eu opto pela pesquisa no contexto brasileiro, justamente para entender como é que aconteceu esse impacto da pandemia na saúde mental dos teletrabalhadores brasileiros. E aí, quando a gente fala sobre teletrabalho, a gente fala também de várias formas de nomear esse teletrabalho, seja home office, seja telework, trabalho remoto. E é um modelo de trabalho em que o teletrabalhador não está necessariamente presencialmente na sua empresa, no seu escritório corporativo. É um perfil de colaborador que utiliza as tecnologias da informação e da comunicação como mediadoras, como ferramentas para que sejam executadas suas atividades laborais. E com a pandemia, esse modelo de trabalho ele foi adotado também como uma forma de manter o distanciamento social, o lockdown, que foram as medidas de prevenção do coronavírus, que foram adotadas não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E só que apesar dessa notoriedade do teletrabalho, ele já é um modelo que existia anteriormente, tendo como diferencial simplesmente o fato da imposição feita nesse contexto da pandemia. E essa imposição levantou várias questões sobre a saúde mental dos teletrabalhadores, como, por exemplo, o burnout, que é o esgotamento mental, o estresse, a ansiedade, a depressão. E para entender um pouco mais sobre esse fenômeno, foi feita uma revisão de literatura científica produzida especificamente no período da pandemia, e aí dentro do recorte de 2020 para agosto de 2022. Nesse estudo, eu tive como objetivo apresentar a produção sobre o assunto, entender os destaques dados da saúde mental e, principalmente, o conhecimento científico que foi gerado sobre esse tema dessas produções. A minha ênfase foi especificamente nos impactos negativos mapeados pelos autores, como o uso extensivo da tecnologia por um longo período, sem pausas, um estresse causado pelo trabalho no computador durante longos períodos de tempo, confusões entre o ambiente pessoal e o ambiente de trabalho, a casa, e a extensão do trabalho também para o celular, para o smartphone, o que causa também a extensão dos períodos de tempo trabalhando, e que foi responsável também por ampliar os quadros de estresse, de ansiedade, de depressão, de procrastinação e do burnout. E quando a gente observa essa realidade para as mulheres, o resultado indica um quadro expressivo de sobrecarga de tarefas e, principalmente quando são mulheres mães, a incidência do burnout é muito maior do que especificamente em homens pais. Também foi destacado que em um dos estudos o aumento do consumo do cigarro e do álcool e a redução na realização de atividades físicas e também um aumento no consumo de alimentos não saudáveis, especificamente entre os jovens adultos, que é aquela faixa de 18 a 29 anos. E, por fim, um dos pontos que também chamaram a atenção nessa revisão é a variedade temática dos estudos, porque mesmo tendo a maioria das produções nos campos de administração, psicologia, foi possível também identificar as pesquisas nas áreas de comunicação social, de engenharia, de medicina, e foi dessa forma que a gente percebeu que essa temática é um campo de possibilidade e amplitude acadêmica que nos traz o desafio de compreender essa realidade e também buscar soluções para um ambiente de trabalho que seja saudável e que contribua para a garantia da saúde mental dos teletrabalhadores, que foi o tema central desse trabalho. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar podendo apresentar, de estar podendo falar sobre o meu trabalho. Agradeço muito a minha orientadora, Renata Kurtz, porque com ela também foi possível realizar esse trabalho. Muito obrigado.